Oiê, eu sou a Lari, esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Tenho esse canal desde 2017, mas eu nunca tive coragem de postar nenhum vídeo aqui, falando mesmo, né? Tudo que eu faço, quem é a Lari, sempre quis, mas nunca tive coragem, então eu tô hoje aqui meio que pra quebrar isso. Porém, estou até um pouco nervosa, porém, eu nunca imaginei que o primeiro vídeo que eu iria postar, eu iria dizer o que eu estou prestes a dizer, né? E eu sempre fui uma pessoa que sempre se preocupou com o que as pessoas vão pensar de mim. O que fulano vai pensar? Quero mostrar sempre que eu tô bem, quero mostrar sempre que eu tô plena, quero mostrar sempre que eu tô linda. E quero viver sempre de aparências, né? E digamos que hoje eu tenho 30 anos, sou esposa, tenho 2 filhos, um de 8 anos e uma de prestes a fazer 2 anos. E por esse ser o primeiro vídeo, eu acho que eu tô gravando ele mais pra mim mesmo do que pra qualquer outra pessoa, porque quero gravar pra mim mesmo, digamos assim. E se alguém ver, se chegar pra alguém esse vídeo, que seu coração possa ser alcançado e quebrantado igual o meu está hoje, né? Eu tô gravando esse vídeo hoje na cozinha da minha casa. Eu não moro na casa dos meus sonhos, não moro na casa que eu gostaria, pago aluguel numa casa hoje um pouco inferior das casas que eu já morei, porém o aluguel é um preço bom que dá pra mim pagar, porém é uma casa que eu não estou nem um pouquinho satisfeita, mas estou grata. Estou grata por ter uma casa, por ter um teto. Eu sei que enquanto a gente come a banana reclamando, tem gente que tá querendo comer a casca. Então eu sou muito grata hoje por eu ter um teto embaixo da minha cabeça. Mas eu tô numa fase da minha vida que eu não estou, digamos, satisfeita com a casa que eu moro. Hoje eu não estou satisfeita com a mãe que eu sou. Hoje eu não estou satisfeita com a esposa que eu sou. Hoje eu não estou satisfeita com a minha vida financeira. Não estou satisfeita com os meus estudos. Não estou satisfeita, com a minha vida profissional. Tenho 30 anos. Já cheguei a pesar mais de 115 quilos, quase 120 quilos. Já passei por um divórcio. Meu filho do primeiro casamento, tive um filho, segundo casamento hoje tenho outro filho. Não sou a esposa que eu gostaria de ser. Não sou a dona de casa que eu gostaria de ser. E eu estou vindo dos últimos meses acordando e pensando todos os santos dias, vou desistir de tudo. E eu sou uma pessoa que eu já venho de um histórico, já tive, né? Um histórico de depressão. Muitas coisas já aconteceram na minha vida, no meu auge dos hoje 30 anos. Eu já vivi coisas assim que se eu falar, eu mesma às vezes falo, meu, olhando aqui pra mim, né, que tô dizendo pra mim, eu mesma desacredito às vezes das coisas que eu já vivi, das coisas que eu já tive que passar. E o pior, muito dessas coisas por escolhas erradas minha, que eu acho que hoje é o que me deixa mais insatisfeita. Eu saber que a minha vida tá do jeito que tá hoje por culpa minha. As pessoas me falam, a Lari é guerreira. Nossa, a Lari é uma mulher guerreira, gente. Não quero mais ser mulher guerreira. Não sou guerreira. O que as pessoas não sabem,
Quando eles falam que uma mulher é guerreira, o que as pessoas não sabem é que ela não é guerreira porque ela quer ser guerreira. Ela é guerreira porque a situação, que muitas das vezes ela mesma que se meteu, faz com que ela não tenha escolha. Então ela tem que correr atrás, tem que lutar, tem que se desdobrar em mil pra criar filho, pra não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o pior, a mulher guerreira muitas vezes não dá conta de tudo. As pessoas, eu já recebi várias perguntas, nossa, como que você dá conta de tudo? Nos últimos dias eu nem queria responder mais, nos últimos meses. Como que você dá conta de tudo? Gente, eu não dou conta de tudo. Se eu tô dando conta do meu trabalho, se eu tô focada no meu trabalho, se eu tô focada em ganhar dinheiro, meus filhos estão de lado. Minha casa está de lado. Se eu tô focada só na minha casa, as outras coisas não estão de lado. Então, se você é muito bom numa coisa, alguma outra coisa você não é bom. E nos últimos dias, né, eu tenho TDAH, gente. Então, eu vou tentar não perder o foco. Não anotei, quero que esse vídeo seja espontâneo pra eu mesma futuramente, sei lá, né? Então, hoje eu já emagreci e tal, vim de um histórico de depressão que eu tive na minha primeira gestação do meu filho. Ele tem 8 anos. Passei por um divórcio, muitas coisas. Ele com 2 anos, vivi um relacionamento complicado. Então, tudo isso fez com que eu entrasse num ciclo de depressão, já que já vinha de muita coisa também da infância e vida, adolescente, que foi acarretando. E na minha gravidez do meu primeiro filho fez assim. Então entrei numa depressão profunda, fiquei obesa, grau 3 já, bem gorda, tinha dor no joelho e tudo, me sentia feia, não me arrumava, baixa autoestima. Sou cristã, por incrível que pareça, a gente acha que porque a gente é cristão, é crente, que a gente vai ficar livre de qualquer problema da vida. Não. Do mesmo jeito que o sol nasce para todos, as dificuldades chegam para todos também. E mesmo crendo em Deus, parece que a força acaba. E então, no meio de tudo isso, eu mudei pra cidade que eu moro hoje. Na cidade que eu moro hoje, vão fazer 6 ou 7 anos, mais ou menos isso. Hoje eu tenho um marido maravilhoso, casei novamente, tenho uma filha novamente. Meu sonho era ter um menino e uma menina, hoje eu tenho um menino e uma menina. E não tenho família aqui. Quando eu mudei para essa cidade, eu fui acolhida por um casal de pastores, meus amigos, e fiquei nessa cidade. Vim do jeito que eu tava, vim com a roupa do corpo, com meu filho no colo, com uma palavra que Deus tinha me dado, e fui. E no decorrer do tempo eu fui conseguindo sair da depressão, fui emagrecendo, fui fazendo atividade física, fui focando no que minha vida com Deus. Então foi tudo, como eu posso dizer, fui melhorando, fui me recuperando. Existia uma Larissa antes do meu filho e no começo da gravidez, existia uma Larissa que as pessoas me conheciam na cidade que eu morava, e existia uma Larissa depois, que quando eu voltei pra minha cidade pra visitar essas coisas, eu cheguei a ficar irreconhecível. Então até minha tia, eu numa festa uma vez de aniversário, e eu cumprimentei minha tia perguntou, quem é você? Você é namorada de alguém aqui? Não sei o que. Eu falei, tia, sou eu. Ao ponto de eu ter ficado irreconhecível. E resumindo, porque senão eu vou falar e não vou falar nada. Casei de novo, tive mais uma filha, hoje tenho uma família. Profissionalmente, quando eu mudei de cidade, o que eu comecei a fazer? Brigadeiro e vender na rua. Por quê? Pandemia, uma época que eu não sabia o que eu ia trabalhar, numa cidade que eu não conhecia muitas pessoas, creche, escola, tudo fechado, então comecei a fazer brigadeiro e vender na rua. Comecei com R$30,
fazendo brigadeiro e vendendo. Hoje eu sei fazer brigadeiro, bolo, tudo da parte de cozinha. Tive minha filha, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio. Não passei na fase do puerpério, então com 7 dias de gravidez, que eu tinha parido, cesárea, eu já estava trabalhando, já estava atendendo o pedido. Até o dia dela nascer, trabalhei até 7 horas da noite. Quando foi 2 horas da manhã, entrei em trabalho de parto. Então, eu sou aquela pessoa que eu nunca parei. Sempre tava ali fazendo alguma coisa. Gente, cheguei nos 30 anos e eu acho que eu cheguei naquela crise dos 30. Então, comecei a olhar pra minha vida e não tava nada do jeito que eu queria, nada do jeito que eu planejei. Muito contrário disso. Então, comecei a olhar o outro lado. É muito doido isso, porque a depressão parece que tipo assim, é um gatilho, parece que tá sempre dentro de você, sabe? E os seus pensamentos, é muito doido você ter que lidar com tudo isso. E um dos pontos, assim, que eu acho que mais foi difícil pra mim, foi porque eu sempre fui uma pessoa ali, desde que eu mudei pra essa cidade, que eu me apeguei muito com Deus. E de certa forma, depois que eu casei, eu fui priorizando outras coisas. E eu deixei de me priorizar. Eu deixei de priorizar a Lari. Eu deixei de priorizar a Lari com Deus. Eu deixei de priorizar o meu Deus, o meu tempo com Deus. Porque eu era aquela pessoa que eu ficava... Gente, eu já cheguei a ficar horas, dias sem comer, jejuando e buscando. E eu já vivi muitos e muitos e muitos milagres com Deus. E de certa forma, quando eu casei, eu quis fazer tudo, abraçar tudo. Meu marido, meus filhos, nossa, minha gravidez, minha casa, né? Morava em outra casa, tava tudo do jeitinho que eu queria. E pago aluguel, né? E fui deixando, sabe? E a depressão, eu vejo que ela é pequenos pensamentos diários. São pequenas coisinhas diárias que você vai acumulando. É como se você tivesse segurando um cesto. Como a depressão, tô dizendo o meu ponto de vista, a minha experiência. Parece que é como se você tivesse segurando um cesto. Eu tenho um aqui, ó, que eu tô sentada no chão da minha cozinha. Primeiro vídeo do canal, eu nunca imaginei que ele ia estar falando isso. A depressão aqui, ó, nossa cabeça. Um cesto. E tá aqui, ó, comigo, tá leve, não tem peso nenhum. Só que, primeira coisa que eu parei de priorizar, primeira coisa que eu parei de fazer, orar, buscar Deus, jejuar, já falava, não, vamos sair pra comer, não sei o quê. Um cesto. Aí, você vai passando e tendo os seus dias, você vai pegando uma pedra e vai colocando no cesto. Esses são os pensamentos que vai consumir. Aí, outro dia, você pega umas pedras e põe no cesto. Pega uma pedra e põe no cesto. Quando você vê, tá aqui, ó. Não tô aguentando mais carregar esse cesto. Vou parar, vou desistir de tudo. Não aguento mais, não quero mais. E foi assim que eu fiquei, gente. Por quê? Ai, a pessoa mais importante pra mim, a pessoa mais importante da minha vida é meu marido. Não é. Ai, mas a pessoa mais importante pra mim, mais importante da minha vida é meu filho. Não é. Ah, mas a pessoa mais importante da minha vida é meu pai, é minha filha, é minha mãe. Não é. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você, Lari. E se alguém tá assistindo esse vídeo, fala seu nome agora. A pessoa mais importante da sua vida sou eu. Por quê? Meu marido precisa de mim? Sim. Meus filhos precisam de mim? Sim. Mas eu tô bem pra eles? Não. Porque a partir do momento que eu priorizo as outras coisas, eu paro de me priorizar. Começo a me sobrecarregar, fico irritada. Meu filho vem, já tô sem paciência. Meu marido vem, já tô sem paciência. Ah, meu trabalho já não tá dando certo, minhas dívidas já acumulam.
E eu, no meu auge dos 30 anos, comecei a pensar isso. Muitas coisas e decisões erradas, eu tô na situação que eu estou hoje, por minha culpa e por consequência minha. Porque a gente abre a janela e quando vem a tempestade a gente não fecha. E aí a gente olha, é a chuva. Não, é a minha consequência. Se você tá insatisfeito com a vida que você tem hoje, a culpa é sua. E hoje, a culpa é minha, porque eu parei minha faculdade de veterinária, parei minha faculdade de gastronomia, já ganhei muito dinheiro trabalhando com o que eu faço, muito dinheiro. Fazem 6 anos que eu comecei com 30 reais, vendendo doce e fazendo na rua, e vendendo na rua. Com 30 reais eu comecei. Esses 30 reais virou um carro que me deu várias dores de cabeça e o preço final desse carro foi mais de 40 mil reais. Isso virou um terreno de 50 mil reais. Já hoje eu tenho máquina de salgado, hoje eu tenho panela mexedora, hoje eu tenho forno, hoje eu tenho mesa de inox, hoje eu tenho... E eu mudei pra essa cidade sem nada, só com a minha roupa do corpo. E eu cheguei num momento da minha vida que até o meu trabalho parou de fazer sentido pra mim. E parou de fazer sentido pra mim por quê? O que tá acontecendo? Por que eu não tô mais vendendo do jeito que eu tinha? Por que acabou o amor? Porque eu perdi o propósito. Do quê? De saber quem é a Lari. Porque eu perdi a minha essência no meio do caminho, carregando cesto de entulho. Entulho que entrou na onde? No meu coração, na minha mente. E todo aquele histórico ruim de passado, de depressão, nananana, puf, caiu assim, o cesto cheio. Só que agora eu tenho um marido, tenho 2 filhos. Um filho já tem 8 anos e as crianças hoje são pra frente, ele parece um pré-adolescente. A minha filha não tem nem 2 anos. Fui levar ela na escola hoje, desceu um tapa na professora. O meu marido tá gordo, obeso. Eu já emagreci 40 quilos. Hoje já engordei 20 de novo. Esse rosto aqui não é assim. Vocês estão me vendo hoje arrumada? Por quê? Vou falar pra vocês no final do vídeo. Nunca pedi like, mas se esse vídeo tá fazendo sentido pra você e se você tá assistindo esse vídeo, se esse vídeo não é só eu que tô assistindo, então curte aí. E então, não tenho faculdade, não tenho experiência profissional, digamos CLT. As experiências que eu tenho são poucas, tipo aprendiz, telemarketing. Não tenho experiência. Nos últimos meses, hoje é abril, nos últimos 2 meses, digamos assim, eu já entreguei mais de 100 currículos. 3 entrevistas eu participei e não passei nas 3. E eu falei, não vou fazer mais nada. Fiquei por vários dias dentro do meu quarto, sem querer sair. Fazia comida pro meu marido, voltava pro quarto. Mandava filho pra escola, voltava pro quarto. Fazia não sei o quê, voltava pro quarto. Não quero mais trabalhar. Não quero mais fazer nada, não quero mais ler um livro, não quero mais orar aos céus, à terra e... E aí, Lari? De novo? Você vai voltar pro lugar da onde você orou pra você sair? Esse é o Espírito Santo. Que não desiste de mim, que não desiste de você, que entende suas crises, que entende a sua depressão, que entende o sentimento que você tem, que você não consegue, que você não é nada, que você não vai frutificar, que você não vai dar certo em nada, que você é uma péssima mãe, que você é uma péssima esposa. E ele me disse, até quando?
de novo, porque já passei por várias crises emocionais, existenciais, mas essa é a primeira que eu entrei sozinha e é a primeira que eu estou saindo sozinha. Mas se você quiser, você pode sair comigo. Porque eu sempre tive uma amiga, eu sempre tive uma pastora. A minha melhor amiga não sabe disso que eu tô falando. Se ela ver esse vídeo, ela vai saber agora. Minha pastora não sabe disso. Se ela ver esse vídeo, ela vai ver. Ela vai saber agora. Mas eu estava daquele jeito. Vou assistir uma série. Assisti uma série. Nunca fui de assistir série. Assisti uma série. Eu fiquei não sei quantas horas na frente da televisão. E depois eu falava, meu Deus, perdi. Tô com 30 anos. Tô com 30 anos. Se a taxa das pessoas viverem até os 70, 80, eu já tô na metade da minha vida. E o que eu ir pra frente? Se até aqui, o que eu construí não foi o que eu quis, não foi o que eu planejei, mas foi o que eu escolhi. Me ajuda a fazer novas escolhas. Deus, me ajuda a sair desse estado que eu tô. Não deixa, Senhor, eu morrer sem eu fazer o meu propósito nessa terra. E a nossa vida, nossas escolhas, tem consequência. Isso é inevitável. E muitas coisas você planta e você colhe. Você planta hoje, você colhe amanhã. E como que a gente vai fazer essa plantação? Como? O que eu vou fazer? Por onde eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Porque agora já tá tudo uma bagunça. E a depressão é isso. Você para de fazer tudo, aí vira tudo uma bagunça, aí você não consegue arrumar nada e você vai empurrando com a barriga até o dia que você não aguenta mais, aquela dor, aquela incapacidade, aquilo, a bagunça que você mesmo fez, você não consegue resolver, não consegue sair e vai piorando e vai empurrando com a barriga até o dia que você tenta se matar, até o dia que você vai ficar num estágio de não querer levantar da cama. Mas o que eu quero dizer? Na palavra de Deus, ela diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo de chorar. E tem coisas que vivemos no tempo de Deus, mas tem tempos que nós mesmos determinamos até quando nós vamos viver. Até quando você vai ficar dentro desse quarto? E era a voz que vinha na minha cabeça. Até quando você vai ficar dentro desse quarto? Até quando você vai chorar? Por coisas, gente, que tem gente que tá aí com problemas muito maiores do que o meu e tá ali lidando sorrindo. Mas eu cheguei num estágio, parece que não era um cansaço físico, era um cansaço de alma, sabe? Um cansaço de sempre estar fazendo, sempre estar correndo e não chegando a lugar nenhum, semeando vento, enxugando gelo. Eu falei, meu, não quero mais. Que eu... Entendeu? Até ontem, digamos assim. Até o dia que eu falei, de novo, não. Eu entrei e eu vou sair. E eu quero... O nome aí do nosso canal é Mulher Virtuosa? Eu? E um ponto de interrogação. Porque hoje eu não me vejo ainda como essa mulher virtuosa. Mas se tá na palavra de Deus, que ela tá lá e que tem como, e que ela conseguiu, então eu também quero conseguir, sabe? Ontem tive um culto que Deus falou muito comigo, falou sobre legado. E eu tô fazendo esse vídeo justamente por isso. Porque eu não sei qual vai ser o meu último dia nessa terra. Eu não sei o que vai acontecer no amanhã. Mas eu acredito que tudo que a gente viveu, tudo que eu já vivi foi permissão de Deus, mas foi para que vidas fossem alcançadas. E para mim o mais importante,
são os meus filhos e o meu marido, que eles possam ser alcançados primeiramente pelo Deus que eu conheço, que faz milagres e maravilhas, e é esse o legado que eu quero deixar para minha família, primeiramente. E quero deixar os vídeos aqui todos registrados. Depois de muitos dias sem trabalhar, hoje é uma segunda-feira, eu fiz doce e vou vender na rua. Geralmente, eu nunca saía para vender na segunda-feira, porque é o dia mais fraco. Só que ontem eu decidi que eu não iria mais ficar sem fazer nada. Então, eu saindo para vender ou eu não vendendo, eu vou sair do mesmo jeito, eu vou dar o meu melhor. Porque, às vezes, todo esse cansaço de alma, que muitas das vezes eu e você carregamos, é um cansaço de alma, porque sempre colocamos as coisas na mão de Deus e sempre vamos lá, tiramos da mão de Deus e começamos a carregar com a força do nosso braço e vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais pesado. E eu não quero mais carregar peso, porque o jugo dele é suave, porque o fardo dele é leve, porque ele é um pai que nos ama e quer participar da nossa vida, quer participar do nosso dia, porque ele nos entende, porque ele é a nossa provisão, porque ele é a nossa força, porque ele é a nossa alegria, porque ele é a nossa paz. Porque ele tem uma nova história para nossa vida, para a vida do nosso marido, para a vida dos nossos filhos. Para nossa vida como mulher virtuosa, como uma mãe amorosa, uma esposa apoiadora. E eu escolhi escrever uma nova história para minha família. E você, se você tá assistindo esse vídeo, é porque Deus também tem uma nova história para sua. Mas para que essa nova história seja escrita, você tem que saber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que saber que através da sua vida, através da sua paz, vai entrar paz na sua casa. Através da sua alegria, vai entrar alegria na sua casa. E eu cansei. Eu não quero mais. Eu não posso mais ser a Lari de antes. E quero convidar vocês a fazer parte dessa nova história, dessa nova Lari, que vai começar a postar aqui pra você as coisas. Vou sair pra vender meus doces. Meu marido acabou de acordar, então já tô terminando o meu vídeo também, graças a Deus. Obrigado se você assistiu até o final. E preciso colocar em ordem
a bagunça que eu fiz. Preciso colocar em ordem a bagunça que eu mesmo criei. Mas sabendo que não estou sozinha. E se você não aceitou Jesus, se você não conhece sobre eles, se eu fosse você, eu faria isso agora. Porque não é porque, como eu posso dizer, só entregue a sua vida para Jesus, que no decorrer da caminhada, só convide ele para ser seu amigo. E ainda que a amizade de vocês estejam meio... Ainda que vocês estejam meio tretados, igual às vezes eu fico, saiba que é tudo diferente com ele. E eu convidei ele a fazer parte disso aqui. Então, se você também quer ser, ou se você também tem essa dúvida, mulher virtuosa, será? Será? Então, vamos lá. Gente, é isso. Beijo. Tchau pra vocês.